Teologia da Reforma Protestante, o item 15 do nosso livro, o uso da cruz. A Igreja Católica adotou a cruz como símbolo através de Constantino no ano 313 da era cristã, no Concílio de Nicéia. Lutero e Calvino mantiveram o uso da cruz. Todas as igrejas reformadas mantiveram esse símbolo. A Igreja Assembleia de Deus é uma das poucas que não usa a cruz como símbolo do cristianismo. Então observe, até o ano 313, até essa suposta conversão de Constantino, os cristãos usavam como símbolo a estrela, porque Jesus Cristo simbolizou os pastores em estrelas em Apocalipse, naquela última mensagem do Novo Testamento. A igreja utilizava a estrela de Davi, né? Então, como estrela, utilizava o castiçal, porque também no momento do Apocalipse, Jesus Cristo fez uso do castiçal para simbolizar as 7 igrejas, né? E a igreja também fazia uso do peixe como símbolo. Mas a igreja ela não fazia uso da cruz até esse ano de 313. Por quê? Porque a cruz ela era um símbolo de maldição. Os cristãos sempre citaram nas suas pregações a cruz, lembrando que Jesus levou a nossa maldição na cruz. O apóstolo Paulo mesmo citou: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus levou a nossa maldição na cruz. Mas a cruz em si, ela não era um símbolo do cristianismo até o ano 313. O que aconteceu? Diz a história que Constantino ele estava numa luta interna, uma guerra civil no Império Romano, e ele queria ser o maior general, se tornar o dominador de todo o Império Romano. E naquela guerra civil, romano matando romano, diz Constantino, e alguns acreditaram, que ele recebeu uma mensagem do céu que dizia: neste símbolo vencerás. E que símbolo teria aparecido? Uma cruz. Bom, não dá para acreditar que Jesus Cristo iria aparecer e dizer para um homem que ele iria se tornar o maior dominador do Império Romano, que é o quarto animal de Daniel capítulo 7, a quarta besta daquelas 4 que aparecem em Daniel capítulo 7. Então não dá para acreditar que aquilo era uma ação divina. E essa evidência aumenta quando nós estudamos a história de Constantino. Em nenhum momento ele demonstrou uma conversão de fato. Tá bom? Por exemplo, ele nunca dedicou sequer esta vitória que ele teve a Jesus Cristo. Ele dedicou essa vitória, quando ele então se torna o imperador de todo o império, ele dedicou essa vitória ao Sol Invicto. Bom, o Sol Invicto era uma divindade adorada em Roma. Mas ele se aproveitou também dizendo o seguinte: vocês cristãos não dizem que Jesus Cristo é o sol da justiça? Então, é o sol de vocês. Então, na verdade, ele estava adorando o sol de todos. Dizia que adorava o sol dos cristãos, dizia que adorava o sol dos romanos, o sol dos gregos, o sol dos celtas. Ele adorava todos os sóis. Na verdade, não foi uma dedicação a Jesus Cristo como vitória. E, na verdade, a partir desse ponto, nasce a Babilônia apocalíptica. Por quê? Constantino, ele e seus sucessores vão transferir toda a Babilônia, que era a religião romana, inclusive com a deusa Semíramis, a deusa dos babilônios, era dos grandes destaques em Roma, ela era chamada de Diana dos Efésios. Então ele vai pegar todas aquelas doutrinas pagãs de Semíramis e Diana dos Efésios e vai transferir para essa igreja que ele organiza, substituindo Semíramis e Diana por Maria. É nesse momento que Maria vai passar a ser chamada de Mãe de Deus, porque esse era um título de Semíramis e de Diana. Vai passar a ser chamada de Nossa Senhora, porque esse era um título de Semíramis e de Diana. E também passará a ser chamada de Rainha dos Céus, pois esse era um título de Semíramis e Diana.
Então, eu vejo como correta a atitude das Assembleias de Deus de não fazer uso da cruz. A cruz, ela foi o uso que a Babilônia apocalíptica, a Igreja Católica, adotou como símbolo deles. As igrejas reformadas, que mantiveram muitas das doutrinas da Babilônia, como o batismo infantil, por exemplo, como a doutrina da predestinação, que surgiu nesse tempo da Babilônia apocalíptica, foi em 410 com o pagão Constantino. Então, eles mantiveram essas doutrinas erradas e também mantiveram o uso da cruz.